A maternidade não muda sua rotina, muda a direção. Tem mulher que volta para o mesmo lugar depois que o filho nasce, e tem mulher que simplesmente não cabe mais lá. Não porque deixou de ser capaz, mas porque passou a enxergar diferente. O tempo ganha outro sentido, a presença vira prioridade e aquela vida que antes parecia suficiente começa a apertar. Foi assim que muitas mulheres chegaram no empreendedorismo, não por plano, não por estratégia, mas por necessidade de sentido. Empreender para muitas mães trouxe autonomia, poder de escolha e a possibilidade de estar perto sem deixar de ser quem você é. Pouco se fala do medo, da insegurança, da culpa de arriscar quando agora não se está mais sozinha. Empreender sendo mãe é caminhar com o coração dividido entre o que se quer construir fora e o que se está construindo dentro de casa. A mãe que você se tornou é exatamente a mulher que o seu negócio precisava. Mais sensível, mais forte, mais consciente. No fim, não foi a maternidade que te tirou do caminho, foi ela que te colocou no seu. E para falar sobre empreendedorismo, maternidade, eu trouxe uma convidada super especial. Seja muito bem-vinda, Yara. Muito obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui participando desse projeto incrível. Já tenho te acompanhado em alguns podcasts. E vir participar e falar de maternidade e empreendedorismo está sendo, assim, para mim, emocionante, porque maternidade é transformador, né? E aí o empreender vem junto, trazendo toda essa mudança de vida. Uhum. Yara, conta pra gente um pouquinho da sua história. Só para contextualizar um pouquinho antes, a Yara, ela é empreendedora, né? E ela já está no segundo negócio dela. Não basta ser mãe da Liz e de ter uma empresa, agora ela já está abrindo a segunda empresa. E eu fico assim tão feliz quando eu vejo mulheres prosperando porque elas fazem uma transformação gigante em toda a sociedade. Então, Yara, conta pra gente, como que começou essa jornada? Qual foi o momento que você resolveu empreender? Depois que a gente se torna mãe, a gente vê a força que a gente tem, né? Mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Yara, eu tenho 33 anos, sou mãe da Lisa, de 4 anos, noiva, empreendedora há apenas um ano e meio, mas eu falo que é um ano e meio mais intenso que eu tenho vivido. Eu sou graduada em enfermagem, graduei em 2014, exerci por 6 anos, essa profissão, e eu acho que, como para muitas pessoas, isso aconteceu e aconteceu comigo. Em 2020, com a pandemia, a gente desacelerou um pouquinho, né? Tivemos ali algumas restrições, e eu falo que nesse momento, sem que eu percebesse, não foi por acaso. Eu comecei a ter reflexões de como que eu estava, né, na minha vida profissional. Eu tinha uma jornada de trabalho, de muito trabalho, de rotina de muito trabalho, né? Como eu era enfermeira, trabalhava na área de obstetrícia. Então, além da demanda dos horários de dia, como eu auxiliava no trabalho de parto, eu também tinha, na madrugada, quando a mulher entrasse em trabalho de parto mesmo. E me vendo naquele cenário, naquele momento eu não era mãe, mas pensando futuramente em ser mãe, que era um desejo que não era gritante, que eu falo que às vezes a gente fala, ah, eu não sei se eu quero ser mãe antes de ser, né? Mas em algum momento da vida, isso, na maioria das mulheres, será despertado. Então, já pensando nisso futuramente, eu comecei a pensar como seria a Yara, enfermeira, mãe, com a rotina que eu tinha naquele momento. E me fez querer sair da minha zona ali de conforto. Acabei fazendo uma transição de carreira, nada a ver nos olhares de muitas pessoas e até no meu também. Fui para o varejo de vendas de moda feminina. Fiquei 2 anos direto e vi a necessidade de voltar. Estou resumindo porque a história é longa, mas para vocês conseguirem entender um pouquinho de como que eu cheguei no empreendedorismo.
Com 2 anos no varejo, eu nunca tinha vendido nada e foi realmente desafiador. Resolvi não, né? Senti a necessidade de voltar para a enfermagem. Vi uma vaga na área de enfermagem com oportunidade excelente em valor, se tratando financeiramente, né? Falando. E como eu estava naquele momento nessa necessidade financeira de procurar algo com um valor maior, falei, vou voltar para a enfermagem. Fiz a seleção, 2 fases ali, passei na seleção. Na semana seguinte era para eu fazer o exame admissional. Acho que não me recordo quantos dias, mas sei que dentro de 2 dias eu descubro que eu estava gestante. E aí eu chorei muito, porque assim, eu queria muito aquela vaga naquele momento. Naquele momento, para mim, estava fazendo muito sentido, não só pela empresa, mas pelo ganho. Eu tinha colocado uma expectativa de mudança de vida, né? E aí eu chorei muito e questionei também, né? Que a gente questiona, por que agora? Não foi uma gravidez planejada, né? Eu falo que foi planejada por Deus, porque ela me trouxe até aqui, mas não estava nos meus planos engravidar naquele momento. E com isso, eu não pude aceitar o convite. Quando a empresa entrou em contato comigo para a gente fazer os exames, eu falei para ela: olha, eu não vou conseguir seguir porque eu descobri uma gestação. Poderia, às vezes, ter seguido e fingido, poderia, mas eu não faria isso. E continuei no varejo. Tive uma gestação super tranquila, é, não tive nenhuma intercorrência, foi realmente tranquila. Mas quando a Lizzie nasceu, eu acho que eu não soube como a maternidade chega com muitas dúvidas, né? A gente não sabe lidar bem, porque antes era só você e de repente tem um ser que depende de você ali integral, e ao mesmo tempo a gente também tem aquela preocupação que eu preciso dar o melhor, eu preciso fazer com que o meu filho tenha o melhor da vida, né? E com isso, eu acho que eu coloquei o meu trabalho naquele momento como prioridade. Então, naquele momento, quando eu voltei para sair de licença e voltei, eu fui convidada para pegar a gerência dessa loja. E elas já tinham 2 unidades, uma em Rio Verde e uma em Goiânia, então eu peguei a gerência para cuidar de equipe. Então era uma responsabilidade muito grande vindo junto com a maternidade. Uhum. E eu tenho um grau de exigência muito grande, né, em questão de trabalho. É uma autocobrança minha mesmo. E, e eu me doei realmente para o trabalho. E aí muitas coisas foram acontecendo nesse percurso. E com 7 meses que eu estava com a Lizzie, veio o término do relacionamento. Então, eu tive um término do relacionamento com a criança de 7 meses, e aí que eu me vi, meu Deus, que loucura, né? Como a minha vida. Eu falo que nesse um ano eu vivi 10 anos em um, porque foi muita coisa que aconteceu. Eu engravidei, eu tive que fazer escolhas, né? E tive que, naquele momento, me dedicar muito na empresa. Yara, só uma pergunta, porque eu acho que não ficou claro, mas quando você descobriu a gravidez, você não aceitou o trabalho, mas você continuou trabalhando, empreendendo ou não? Você continuou. Não, ainda não cheguei a empreender. Eu voltei para a loja onde eu estava, elas me aceitaram mesmo gestante, e eu continuei como vendedora Uhum. de roupa naquele período. O empreender para mim veio pós-término, onde eu comecei a refletir várias questões da minha vida que me culpei muito na época. A mãe culpa, a mulher também se culpa, né? Se realmente foi uma culpa minha do término eu ter me dedicado mais de um lado e esquecido do outro, porque daí vinha o trabalho, a maternidade, depois a mulher. Eu me deixei assim completamente de lado. Hoje eu consigo enxergar isso. Na época a gente não consegue ver realmente o que está acontecendo, né? Você age
pelo impulso mesmo, as coisas vão acontecendo e naquele momento eu era primeiro profissional, depois mãe e depois mulher. Então, naquele momento eu pensava que poderia ter sido um pouco da minha não saber lidar ali naquele momento da maternidade, que fez com que algumas coisas fossem acontecendo. Mas, Yara, é engraçado assim. Eu acho que quando um bebê chega, a gente sempre se coloca em último lugar, porque o bebê é prioridade, ele depende 100% de você, né? Depende da gente. No meio desse caminho entre o maternar, você vai tentando entender quem você é, porque é uma loucura. Os hormônios fazendo, vamos dizer, fazendo efeito. É assim, De fato, eu falo que assim, com um ano que eu consegui me enxergar como mulher. Eu acho que depois de um ano, nesse primeiro ano, era realmente a mãe. Parece que eu não conseguia me enxergar como mulher. Era realmente mãe mesmo. E uhum, e isso, querendo ou não, né, gera reflexo externo também, aquela questão do autocuidado, que eu já não tinha tanto, né? Parece que não fazia sentido naquele momento para mim, a mulher. Hoje eu vejo que se talvez eu tivesse feito diferente, a maternidade teria sido até um pouco mais leve, porque a maternidade para mim no primeiro ano não foi o mil maravilhas. Hoje eu consigo realmente viver a maternidade com muito amor, olhar com muito carinho, com muito amor, leveza, é bem diferente. Mas eu acho que tudo é processo, né? Tudo uhum. é uma questão de processo mesmo, e cada mulher tem uma experiência de maternidade. É, como eu já ouvi muitas mulheres, né, falando da sua maternidade, quando eu falo, não me vejam como exemplo, porque realmente naquele momento talvez eu deixei com que os hormônios mesmo da gestação tomassem conta e me deixassem um pouco de lado. Porque a gente sabe que quando a gente está ali num autocuidado, a gente consegue realmente cuidar do outro melhor, se entregar de uma forma melhor. Sim, é porque, na E verdade, a maternidade muda tudo. Muda as nossas relações, muda o nosso interno, muda também o trabalho, né? Você saiu de uma empresa e foi empreender. Em que momento, Yara, você percebeu que essa maternidade também tinha mudado essa relação com o trabalho? eu acho que foi exatamente nesse ponto, pós-término, que eu percebi que a minha prioridade estava, às vezes, em um lugar diferente do que internamente eu gostaria. Eu sabia que a minha filha era a minha prioridade, só que eu não agia daquela forma. Foi em 2023, e aí em 2020, final de 2023, eu falo que é uma outra pessoa que também fez um divisor de águas na minha vida. Eu conheci o meu atual noivo e minha vida meio que realmente mudou muito. Eu ainda estava, né, quando eu conheci ele, trabalhando nessa empresa, e ele conheceu um pouco da minha rotina, de como que era. Então, assim, eu tinha que lidar com a maternidade, lidar com o trabalho. Então, minha filha, eu sempre deixava ela com a minha mãe. Não, às vezes, né, o tempo teria, teria que ser diminuído ali em relação por conta da carga horária. E ele começou a me despertar essa questão de empreender. Por que que você não empreende? Por que que você não pega as suas energias e coloca dentro de um negócio que é seu? Você é assim, você é assado, você tem essa característica. Nanana. Começou a despertar dentro de mim algo que, no meu olhar, eu não via como uma oportunidade, porque eu estava focada apenas em. Eu, os medos vêm, né? Como que eu vou manter minha filha sozinha? Como que eu vou criar? Não posso deixar faltar nada. Então, assim, o empreender ele gera muitos medos para a gente nessa questão também financeira. Será que vai dar certo? Será que é para mim? Será que eu realmente vou ser uma empresária? Vou conseguir estar nesse lugar? Porque a gente sabe que realmente não é para qualquer um, né? Eu falo que empreender você tem que realmente ter essa, nem que seja algo ali na veia, porque senão você desiste. Então, eu tinha muitos medos. E aí ele me encorajou muito.
me deu muito apoio. E aí quando eu falo que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida depois da maternidade, foi realmente ir para o empreendedorismo. Então, no final de 2024, e ainda eu fiquei um tempo. Eu tô com um ano e meio empreendendo, né? Então, nós estamos em 2026, então, no final de 2024, eu resolvi sair e ir para o empreendedorismo. No caso, foi por escolha, né, Yara? Eu falo que foi uma necessidade de escolher o que realmente estava fazendo sentido para mim naquele momento. Então, naquele momento, para mim, eu estava priorizando o quê? A minha filha. Eu queria ter um relacionamento saudável, eu tenho uma estrutura familiar dentro de casa. Meus pais têm mais de 40 anos casados, então, assim, querendo ou não, para nós mulheres, a gente idealiza, né, algumas coisas. Então, naquele momento, eu falei, eu preciso priorizar o que de fato é prioridade para mim, o que eu sinto que é prioridade para mim. Não que eu não gostasse do que eu fazia, eu amava, e eu gosto de trabalhar, eu gosto dessa rotina, eu gosto de pensar assim, nossa, eu não tô com tempo para nada, eu não sou aquela pessoa que, ai, né, não, eu gosto da vida em movimento. Então, eu amava aquilo tudo. Então, para mim decidir sair e empreender, além de ter sido uma escolha difícil pelos medos, né, de como que vai ser, também eu estava deixando ali uma parte que eu amava muito o que eu fazia, né? Então, foi mais realmente uma necessidade de escolher o que realmente era prioridade para mim, o que fazia sentido para mim naquele momento. Eu empreendo, Yara, tem 6 anos. Então, meu escritório, eu abri ele na pandemia, em 2020. E eu falo assim, empreender é difícil, tem seus desafios. A gente consegue ter uma certa previsibilidade. Então, por exemplo, sua empresa está travando, aí você vai olhar para processos. O financeiro não está alinhado, o que que precisa fazer? Então, tem algumas coisas que você olha e você consegue buscar uma solução para aquilo dali. O maternar, eu acho assim, muito mais difícil, Não Yara. tem receita, né? Não tem receita e todo dia é assim, ó. Você começa o dia com um planejamento. Eu que tenho um bebê. Nossa, ele vai dormir das 9 às 10, aí 11 horas ele vai almoçar. Quando é fé, ele dormiu das 9 às 9h30. Saiu Entendeu? totalmente Saiu da do rotina. controle. Todo o resto do planejamento do dia acabou. Então eu falo, empreender é difícil, mas o maternar, ser mãe, é uma coisa muito mais complexa. Assim, e o empreender junto com a maternidade, eu vejo que anda muito junto, que é o que você disse lá no início. É, depois que você é mãe, você vê uma possibilidade de conciliar sua carreira profissional, seja qual ela você decidir escolher, empreendendo, porque quando você não está empreendendo e você segue horários, é muito mais difícil você conseguir encaixar tudo que você gostaria com a maternidade, porque você tem que cumprir um horário, né? Um horário que não é feito por você, não que a gente, como empreendedora, não seguimos uma demanda, né, uma rotina, mas a gente consegue ali, como se diz, reajustar no decorrer do dia, se caso saia daquele controle. Sim. Diferentemente quando a gente é CLT ou, né, presta serviço para outra empresa. Então, eu vejo que muitas de nós mulheres vamos para o empreendedorismo após a maternidade, eu acredito eu que justamente por ter essa possibilidade da gente conseguir conciliar a maternidade com uma carreira profissional, porque eu acho que para as mulheres que querem é super possível a gente conciliar empreendendo e com filhos. Tem os desafios? Tem, como qualquer outro trabalho que você escolher. Eu falo que tudo é difícil. Você trabalhar para uma empresa é difícil, você empreender é difícil. A gente escolhe o difícil e segue. E é isso. Como que você lida com os imprevistos em relação ao trabalho e à Alice? Então eu vi a necessidade de contratar alguém para me auxiliar justamente por isso, porque às vezes tem essa dificuldade, né? A minha filha hoje tem 4 anos, então ela tem algumas atividades
extra, né? Ela estuda à tarde, ela fica comigo de manhã na loja, então de manhã é só eu na loja e ela vai comigo. E à tarde ela estuda. Então eu tive a necessidade de contratar outra pessoa para me auxiliar, justamente por isso. Mas a gente vai se ajustando. Antes eu me cobrava muito, né? Se algo saía do controle, a autocobrança era, meu Deus, meu Deus. Hoje eu percebo que eu escolhi empreender para realmente dar algo diferente para ela, uma presença diferente, né? Uma atenção diferente. Então, quando eu me pego muito nervosa, porque acontece, a gente Uhum. que é mãe, a gente sabe, né? Nem sempre vai acontecer conforme a gente planejou. E quando realmente não acontece, a gente se frustra, às vezes se irrita, fica estressada, e aí, ao mesmo tempo, quando eu percebo que eu estou nesse lugar, eu já volto falando, não estou aqui para ser assim, e foi justamente o contrário, né? Escolhi empreender para ter presença mais para ela, para escolher estar mais presente com mais tranquilidade. Mas é um desafio. Cada dia é um dia. Isso. E são escolhas, e eu falo que é não se cobrar tanto, porque realmente o tempo passa muito rápido. E as coisas que a gente vive hoje com os filhos, amanhã vai ser só saudade, né? Eles estão em constante ali crescimento, e eu falo, hoje eu tô com ela com 4 anos, eu fico lembrando dela com 2 aninhos, quando eu vou ver as imagens, eu falo, meu Deus, quanta coisa, parece que eu não vivi como eu gostaria de ter vivido. E aí hoje, às vezes, eu me permito mesmo, de verdade, estar com ela e viver aquele momento com ela, porque eu sei que daqui uns dias eu vou ter saudade disso, dessa loucura. Uhum. Eu te entendo perfeitamente, Yara, porque quando eu fui empreender 6 anos atrás, eu não pensava em ser mãe. Mas não naquele momento, né? Mas um dos motivos eu trabalhava demais. Eu tinha horário para entrar na empresa, não tinha horário para sair. Eu falei, eu Era o não que quero terceirizar a minha maternidade. Eu quero ser uma mãe presente, eu quero estar nas apresentações da escola do meu filho, eu quero poder ver ele dar o primeiro passo. Então, assim, a maternidade, Yara, ela ensina muita coisa pra gente. Ela traz ela traz momentos, coisas que a gente precisa curar, mas ela traz um olhar também de possibilidades, de coisas diferentes. O que que a maternidade te ensinou que hoje impacta diretamente na forma como você empreende? Eu penso que é exatamente o que eu falei, essa questão de desacelerar, não de fazer menos, porque a gente sabe que o empreendedor é 24 horas, a mente está ligada, né? A gente está pensando no que fazer, mas desacelerar do automático, é fazer o que realmente faz sentido naquele momento para nós, é estar presente nesses momentos que realmente é o que importa, né? A gente estar presente nas apresentações. Eu mesmo não vi minha filha dando os primeiros passos, e que é algo que você quer, como você mesmo falou, quer estar presente nesses momentos mais especiais. Então, para mim, tá sendo um desafio, mas está sendo um dos desafios mais prazerosos que eu já vivi. É poder levar ela para natação e ficar lá com ela. É poder, com tranquilidade, se tem uma programação de viagem, me organizar para estar indo junto com ela. De estar na apresentação do Dia das Mães, sem aquela pressão que a gente sente quando a gente, né, não empreende para nós, não trabalhamos para nós. A gente sabe que às vezes nem sempre é possível e gera muita ansiedade dentro, né? De ter presença realmente na onde de fato me importa, sabe? Então, para mim, a maternidade me ensina muito nessa questão, porque eu sempre fui muito acelerada, quis muito tudo, quero abraçar o mundo, acho que consigo tudo. E aí a maternidade vem e a gente fala: você não consegue tudo sozinha, pede ajuda. E é um dos pontos difíceis para mim, que eu aprendi muito com a maternidade. Isso no início, eu acho que a gente coloca, nos sobrecarrega sem perceber, pra gente que tem esse 220. Você acha que você vai conseguir tudo e não vai. Eu lembro que, olha pra você ver, voltando lá atrás, eu cheguei a pesar 36 quilos pós Alice, porque eu não tinha nem pra comer. Assim, a minha prioridade não estava sendo eu, por achar que eu conseguia abraçar o mundo e não.
iria conseguir. A gente não consegue, né? Uhum. Então, a maternidade, ela é transformadora. Eu falo que todas as mulheres que tiver a oportunidade, tiver um desejo, sejam mães, porque ela transforma a gente mesmo, de fato. É muito louco. Yara, a gente vai caminhando para o final, mas o que que você diria, você como mãe empreendedora, o que que você diria para uma mulher que está com um bebezinho de 4 meses, prestes a voltar ao trabalho? O que que você diria para ela? Eu lembro quando eu tive que deixar a Lizzie com 5 meses no berçário, a gente chora, eu chorei. É um aperto no coração. Eu chego e me emociono porque eu revivo esse momento. É aquele sentimento realmente, será que eu tô fazendo a coisa certa, né? Será que eu volto? Será que eu não volto? Mas hoje eu percebo que tudo é fase. A gente passar por essa fase de deixar seu filho, né, no berçário ou com alguém para voltar ao trabalho, faz parte da continuidade do que a gente quer que o nosso filho tenha de nós. Fácil, não é, mas vai passar. Como tudo na maternidade passa, é o que a gente mais ouve desde que nasce. Calma, vai passar. É no momento da amamentação. Vai passar, tudo vai passar. Então, assim, voltar ao trabalho com um bebê de 4 meses te gera muitas dúvidas, medo. Será que vai cuidar bem do meu filho? É, E a gente só tem que saber escolher certo onde a gente deixa, mas tranquilizar o nosso coração. Porque são processos. Eu não me arrependo de verdade de ter voltado a trabalhar e ter deixado a Lizzie sobre os cuidados, né, de um berçário. Eu só acho que a gente tem que escolher, o local onde a gente vai deixar, mas a gente consegue voltar para si, voltar a olhar para a mulher também, porque a gente vive nesse período muito integralmente ali, né, nos primeiros meses, totalmente para o filho. E a gente tem que lembrar que existe uma mulher também. Você precisa estar bem para cuidar do seu filho, você precisa se sentir bem para entregar o seu melhor, né? Uhum. É, a gente sabe assim, a mulher se apega muito à criança, porque a criança depende muito dela, né? Para se alimentar, para tomar um banho, o bebê principalmente, né? São as fases, é aquilo que você Então, falou. Cada fase tem seu desafio, a gente chora em todas elas. De deixar o bebê no berçário, a gente chora, de levar para a escolinha, a gente chora, porque não é um choro assim, é um choro de desapego, mas é um choro também de que, nossa, meu bebê está crescendo, está virando uma criança está crescendo, está virando um adolescente. Então, assim, é a um gente vai misto de chorar provavelmente até quando eles forem adultos e sair de casa. E minha mãe chora, chorou. emoções. Sim, realmente é a fase que a gente tem que viver, né? Muitas sofrimento que a gente tem, às vezes é muito mais por nós, né? Por nós do que pelo filho. Uhum. É igual um exemplo agora recente, de alguns meses atrás. Eu sofri muito mais para tirar a mamadeira da Alice do que ela. Porque eu via ela sem a mamadeira e eu olhava e falava assim: Nossa, minha filha tá sem a mamadeira. E ela tava mamando no copo, tomando leite no copo normal. Para ela tinha seguido tudo bem. Só que eu que tava sofrendo. Então, às vezes, a gente sofre muito mais que eles, né? Porque a gente sofre dobrado. Filho é filho, não tem jeito. E mãe é mãe, não tem E jeito. minha mãe não tem jeito. Tem Yara, cores. fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite. Obrigada por ter trago a sua experiência, por ter contado a sua história. A ideia desse podcast é que ele traga uma reflexão, que ele traga assim um acolhimento para essas mulheres que estão vivendo essa fase do empreendedorismo ou da maternidade. E obrigada. Obrigada por aceitar e sempre que você quiser voltar, você é muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço, Mariana. Foi um bate-papo muito legal que me fez reviver muitas coisas que a gente deixa, né, de lado e espero ter contribuído aí para muitas mulheres que estiverem nos ouvindo nesse momento.